São 14 horas, vamos começar oficialmente essa conversa com o Luiz Fernando Roque, que é o especialista de safras e mercado na área de soja. Eu sou Dylan de la Paz, o editor-chefe da agência Safras. Nós vamos conversando nessa live, a gente dá continuidade às nossas lives semanais. A partir das 14 horas de toda sexta-feira a gente conversa sobre algum mercado, os principais mercados de commodities agrícolas. Hoje é a vez da soja. Eu já vou avisando que na próxima semana o assunto vai ser açúcar e a gente vai mudar o horário da live para as 15 horas em função do relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que será divulgado na próxima sexta-feira e trará novas informações sobre o mercado. A gente também já traz essas informações para a live da próxima sexta. Bom, Luiz Fernando, também lembrando, eu peço que todos mandem suas perguntas, mandem seus comentários no chat dessa live que a gente vai colocando na conversa e vai dando agilidade a esse bate-papo. Bom, Luiz Fernando, hoje Safras divulgou uma nova estimativa para a safra brasileira de soja na temporada 2020-2021. O número ficou em 132 milhões e quase 200 mil toneladas. Mais uma vez a maior safra da história, mais de 5% acima da safra colhida no ano passado, que já foi uma grande safra. E eu queria ver contigo quais são os destaques desse relatório, dessa atualização. A gente teve uma divulgação em julho. Quais são as diferenças em relação ao relatório anterior? O que a gente pode destacar desse levantamento? Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Dylan. Boa tarde a todos aí que nos acompanham. É um prazer estar aqui falando com vocês. Bom, na verdade, esse levantamento que a gente divulgou hoje, Dylan, ele trouxe só alguns ajustes finos aí em cima daquela nossa pesquisa mais tradicional, que é a pesquisa de intenção de plantio, que nós costumamos, né, divulgar anualmente, sempre no mês de julho. E agora, como a gente está começando o plantio, a gente só fez alguns ajustezinhos pequenos aí, porque ao longo das últimas semanas aí a gente fez uma nova pesquisa, a gente conversou com um pessoal importante aí do mercado, principalmente produtores, cooperativas, né, que estão mais ligados à parte produtiva. E a gente percebeu aí que podia fazer alguns ajustes aí em termos de área. Basicamente foi isso. A gente mexeu em áreas um pouco no Mato Grosso, um pouco em Roraima. Isso culminou aí num aumento um pouquinho maior de área frente à intenção de plantio e naturalmente é um potencial produtivo maior. Então, como tu colocou, eu acho que lá em julho tinha um número de 131,7, algo assim, e a gente já está agora com 132,2 milhões de toneladas aí de estimativa para essa nova safra. Obviamente que os números são muito precoces ainda, são muito prematuros, mas realmente a questão de área eu acho que é uma questão que deve se confirmar aí, um aumento de área em torno de 2% no Brasil, né, e tudo isso em cima realmente desses preços excelentes que a gente percebeu ao longo de 2020, todo esse ambiente favorável para o produtor que a gente percebeu. Naturalmente o produtor gaúcho, por exemplo, já não deve levar tanto sua área, porque ele teve problemas nessa última temporada, todo mundo sabe. Então a capitalização dele está um pouco menor também, embora os preços também tenham sido atrativos para eles ao longo desse ano. Mas, de uma forma geral, a área brasileira deve crescer aí, se o clima ajudar, naturalmente, tanto agora no plantio quanto no desenvolvimento e também na colheita, a gente vai colher uma nova safra recorde aí, a partir de janeiro, fevereiro do ano que vem. Plantio que deve iniciar agora em setembro. O produtor já está preparado? Alguma resposta, algum retorno do produtor em relação a esse plantio? A situação está favorecendo o clima nesse momento? Alguma preocupação em relação a isso, Luiz? Sim, o produtor está preparado, né? Insumos comprados, está realmente agora na reta final aí da preparação para começar o plantio. Acho que na semana que vem, a partir do dia 10, a gente já pode ver trabalhos iniciando no Paraná, no Mato Grosso, talvez. Eu acho que a janela ideal já começa a entrar para o Mato Grosso também. A questão do vazio sanitário já foi antecipado um pouquinho nesse ano. Então o produtor está preparado. Acho que a questão climática, obviamente, ela é central agora, né? Até esse momento a gente tem condições favoráveis, lembrando, né, que ao longo de dos próximos meses aí, e até a colheita a gente vai ter que cuidar muito da questão do Laninha, né, que é uma possibilidade para a safra brasileira desse ano. Nesse momento aí, até esse início de setembro, o NOAA, né, que é o Centro Meteorológico dos Estados Unidos, ele trabalha com a possibilidade de 60% de se confirmar o Laninha a partir da primavera ou verão aqui do Hemisfério Sul.
Então, é algo que pode acontecer. Então, realmente, principalmente para o sul do Brasil, né? A gente lembra que o sul do Brasil é uma região que sofre muito com laninha. E aí, falando em termos de soja, né? Em termos de safra de soja, normalmente, quando a gente tem laninha, a gente tem perdas importantes na produção brasileira, porque a gente tem perdas importantes no sul. E aí, o alerta ligado, naturalmente, até porque, como eu falei, o Rio Grande do Sul já vem de uma safra problemática, que foi só ele, basicamente, ele e Santa Catarina. Paraná não sofreu tanto, mas o Laninha, se acontecer, realmente liga um alerta aí para todo o sul do Brasil e também para a Argentina. Lembrando, a Argentina é a terceira produtora aí do mundo, também é importante ela ficar atenta a essa questão. Mas até o momento a gente não pode falar em problemas climáticos. A gente tem, eu acho que a gente deve ter um início positivo aí para a safra brasileira, tanto facilitando o plantio, né, facilitando a evolução dos trabalhos, quanto também sendo favorável para o desenvolvimento inicial das lavouras semeadas. Tá certo, Luiz. Bom, hoje Safras também divulgou os números atualizados da comercialização. A gente tem para a temporada 2019-2020 um número próximo de 98%, bem acima da média, que é de 86,3%, e o número para a venda antecipada é ainda mais adiantado em relação à média. A média de 21%, mais ou menos, e o número que a gente divulgou hoje, que Safras divulgou hoje, é de 49,3%. Eu gostaria que tu explicasse o momento do mercado, essa semana, cotações históricas no mercado físico. Houve até rumores de soja sendo negociado a R$ 142 no interior do Rio Grande do Sul. Queria que tu explicasse o que vem sustentando o mercado e por que o produtor acelerou tanto as suas vendas. Bom, a gente vê as vendas aceleradas já desde março, né? Vamos lá. Desde que a gente teve principalmente aquela questão envolvendo a pandemia e aquela aceleração, aquela subida muito forte do dólar, né, frente ao real, e, enfim, que começou realmente a mexer no preço brasileiro. A gente viu, mês após mês, as vendas evoluindo muito, tanto de safra disponível, né, a safra que a gente ainda tem um pouquinho, quanto de safra nova. Nas últimas semanas, ou ao longo do mês de agosto, a safra disponível evoluiu muito pouco, até porque não tem muito mais o que evoluir, né, Edson? Tu falou aí, 98% já comercializado. É um percentual extremamente elevado, é o mais elevado da história para essa época do ano. A média, aí, como tu colocou, é 86%. Então, o produtor aproveitou muito essa alta de preços que a gente viu em todo o primeiro semestre e ainda em julho e também em agosto, né? Então, aproveitou e negociou o que pôde, e agora tem só 2% de soja na mão. E para a safra nova, a gente já está chegando aí nos 50%, né? Tu falou 49%, 49,3% aí, que é o número mais correto. O produtor também aproveitando, porque a gente tem hoje ainda, né, preços de safra nova aí acima de 110, Porto pagando 115 para entregar na entrada da safra. Então são preços que a gente nunca viu antes para antecipar a safra. A gente nunca teve um preço tão bom assim para tu vender um ano antes quase, ou 6 meses antes. Então o produtor, eu acho que está fazendo certo, está aproveitando esse momento positivo. Não quer dizer que esse momento não possa continuar, não é isso, mas ele tem que entender, né, e eu acho que entendeu muito bem nesse ano, que quando o momento é favorável para ele, ele tem que aproveitar. E ele fez isso ao longo de todo 2020, continua fazendo. Naturalmente, agora, daqui para frente, como já foi praticamente metade da safra brasileira já comercializada, ele vai tirar um pouquinho o pé, porque ele tem que plantar, ele tem que colher, né, ele tem que ter certeza do quanto ele vai colher também, enfim, aí cada estado aí cuidando do seu. E então ele também não pode avançar muito mais ou tão rápido como ele vinha avançando. Naturalmente agora ele vai, ao longo do desenvolvimento, ele vai percebendo se a safra dele está se garantindo, né, tá se consolidando, e ele a partir daí vai continuar avançando. Mas o ritmo daqui para frente, até o final do ano, ou até a entrada da safra, deve ser mais lento, né? A gente vinha aí de praticamente 10 pontos percentuais aí por mês. A gente já foi um pouquinho menos agora no mês de agosto. Então o produtor vai cuidar agora realmente, vai focar no plantio e no desenvolvimento de sua lavoura, mas também ele vai continuar de olho para aproveitar alguma coisinha. Por exemplo, o Rio Grande do Sul não antecipou tanto a safra, deve ter uns 35% antecipado. Então o produtor gaúcho também com o alerta ligado, acho que o alerta principal é para ele, a questão de produção, né, para garantir a produção por causa do clima, mas ele pode avançar um pouquinho mais. Quem não vendeu tanto pode continuar avançando nas vendas, porque ainda o preço está muito favorável. A gente, para a safra disponível, não vê espaço para o preço cair até a entrada da próxima safra. Para a safra nova, até tem um espacinho para cair, mas o preço continua sustentado. Então, eu acho que o produtor pode ficar atento aí e continuar vendendo, embora, como eu falei,
o ritmo deve ser mais lento daqui para frente. Tá certo, Luiz. Bom, as perguntas vão chegando aqui. O João Vaz de Lima, ele pergunta sobre a questão, sobre São Paulo. São Paulo vai ser afetado, eu acho que ele está pedindo basicamente a expectativa em relação ao plantio em São Paulo, se há alguma diferença ou se o produtor paulista também vai apostar na soja nessa temporada. Não tem nenhuma diferença, né? Lembrando que o Centro-Oeste e o Sudeste colheram muito bem na última safra, né, Dylan? Inclusive, as grandes produtividades que a gente registrou no Centro-Oeste e no Sudeste foi o que trouxe esse ambiente aí de safra recorde para o Brasil, porque a gente teve perdas importantes no Rio Grande do Sul, né? 7, 8 milhões de toneladas se perdeu no Rio Grande do Sul, pelo menos, e as grandes produtividades do Centro-Oeste e do Sudeste foi o que garantiu aí a gente ter uma safra recorde de novo. Então, não tem por que o produtor paulista, aí, o produtor de São Paulo, não elevar sua área, ele vai elevar também sua área. Não sei se também ele não está perguntando alguma coisa com relação ao clima, mas até o momento não há previsões ruins para o clima em São Paulo. O início do plantio deve ser normal, enfim, a gente tem até esse momento um ambiente favorável aí. E falando de São Paulo especificamente, o produtor vai também elevar sua área e, se o clima ajudar, vai colher uma safra recorde aí também em 2021. Atendendo então ao João, a estimativa divulgada hoje por Safra indica um aumento de área de 2,9% em São Paulo, com área acima de 1 milhão de hectares. A produção pode ficar em 3 milhões e 870 mil toneladas. Esse foi o relatório divulgado hoje por Safras. Já que o João perguntou sobre São Paulo, tá aí as informações completas. Luiz, só complementando, aproveitando, esses nossos números iniciais aí, né, de estimativa de produção, naturalmente, em questões produtivas ou de produtividade, a gente tem um recuo inicialmente na perspectiva, porque o ano passado foi muito bom, né? Como eu falei, principalmente Centro-Oeste e Sudeste tiveram produtividades praticamente recordes em todos os estados. Então, naturalmente, na nossa primeira estimativa, a gente reduz um pouquinho essa produtividade, não que está quebrando safra nem nada, a gente só volta para uma média normal, assim, para um clima regular, não um super clima, nem um clima muito ruim, mas um clima regular, que traga produtividade boa. Então, esse número inicial que a gente tem tanto para São Paulo como para o resto do Brasil, ele pode ser superado. Se o clima for muito bom, como foi ano passado no Centro-Oeste e no Sudeste, a produtividade vai ser igual ao do ano passado ou vai ser maior. Então, essa produção aí, tanto de São Paulo quanto do Brasil, pode ser ainda maior que essas 132 milhões de toneladas que a gente está indicando. Só uma indicação, até porque o plantio nem começou, mas é só uma sinalização, claro, em função de todo esse cenário positivo. Bom, Luiz, falando um pouco sobre a questão do dólar. Eu queria ver contigo a questão do câmbio, porque foi definitivo para o agronegócio brasileiro, a sustentação, o comportamento cambial, né? O dólar chegou a se aproximar ali durante o período da pandemia, chegou a se aproximar de R$6. Essa semana caiu um pouquinho, se situou entre 5,25, chegou a 5,30 nessa semana. Nesse momento tem uma alta de 0,35%, está cotado a 5,31. Claro que é difícil fazer qualquer tipo de prognóstico dentro desse cenário econômico da economia mundial, mas eu queria que tu falasse um pouco sobre a perspectiva do câmbio no restante desse ano e também já colocando a questão cambial e que tipo de importância ela teve na definição desse quadro aí positivo para o agronegócio brasileiro e para a soja, claro. Bom, sem dúvida, a questão cambial foi fundamental aí não só para a soja, como tu falou, né, como para todo o agronegócio brasileiro. A gente vê aí o câmbio impactando soja, impactando pecuária, impactando milho, impactando arroz, enfim. É realmente um impacto bem amplo do câmbio que a gente viu esse ano, até porque, naturalmente, a gente viu um movimento muito acentuado, aí, uma valorização muito grande que a gente nunca tinha visto. A gente trabalhou com patamares recordes aí de dólar nesse ano, batendo em 6 aí ao longo de maio, né, como tu colocou, patamar jamais atingido. E nesse momento a gente ainda tem um câmbio valorizado, né? Esse câmbio de 5,30 aí é o câmbio normal, digamos assim, é o novo normal para o câmbio, pelo menos para curto prazo. Só que nas últimas semanas, aí nos últimos dias, a gente teve alguns fatores que mudaram e que podem mudar
essa força, digamos assim, do câmbio para os próximos meses. Eu acho que o principal deles foi a questão do Fed, né, o Banco Central americano, dizendo que vai ter uma nova forma de lidar com a inflação nos Estados Unidos e que os juros baixos lá meio que chegaram para ficar. Né? Isso é uma indicação muito importante para todo o mercado e isso enfraquece o dólar no médio e longo prazo, tende a enfraquecer o dólar a médio e longo prazo. Então, boa parte do movimento que a gente viu aí, câmbio saindo recentemente de 5,60 para 5,30, como está hoje, 5,20 e poucos, é reflexo disso, é reflexo dessa declaração do Fed que pegou todo mundo de surpresa nos mercados mundiais. Então, o que a gente entende, né, para os próximos meses é que o câmbio tem espaço sim para perder força, tá? E até mesmo para o primeiro semestre de 2021. Não que ele vai voltar para 4, não é isso, mas eu acho que o mercado começa a entender que um câmbio mais normal, digamos assim, um real contra dólar, seria em torno de R$5, tá? Para a entrada da safra, por exemplo. Claro que para esse ano ainda, agora para o restante do ano, para os últimos meses agora, setembro, outubro, novembro, dezembro, a gente tem alguns fatores importantes ainda que a gente tem que ficar atento. E aí deles, o principal é a questão da eleição americana. Né? A eleição americana, que é a primeira semana de novembro, o mundo inteiro vai olhar para essa eleição. É muito incerto o que vai acontecer ainda. Né? As previsões são muito difíceis com relação à eleição americana, costumam ser assim. Né? A gente tem uma margem de erro bem grande nas pesquisas americanas, isso já é tradicional. Até porque o voto não é obrigatório lá. Então, isso também ajuda essas pesquisas a não serem tão exatas, né, com tanta antecedência. Então, é muito incerto o que vai acontecer. Então, o mercado vai ficar atento e é natural que durante a eleição, ou mais próximo da eleição, ou até mesmo depois da eleição, a gente tem uma volatilidade muito grande. O câmbio pode voltar a ganhar uns 5,50, 5,60, ou até mesmo superar isso aí. Nada impede, né? Vai depender muito do que o mercado vai absorver aí, se vai ser Trump, se vai ser Biden, e como esses presidentes, né, a novidade Biden lidaria com o mercado. Eu acho que a continuidade do Trump seria um pouco mais aceitável, digamos assim, é mais tranquila para o mercado, porque o mercado já sabe como é que ele lida enfim, com a economia, com questões aí envolvendo toda a geopolítica americana. Então, mas eu diria que acho que até o final do ano a gente tem espaço para uma grande volatilidade. A partir do próximo ano, da entrada da próxima safra, eu acho que tem aí um espaço maior para câmbio trabalhar um pouco mais fraco, como eu falei, na linha de R$5. Mas é óbvio que a gente tem que cuidar muitos fatores, né? Inúmeros fatores. A gente sabe que câmbio realmente é uma variável muito difícil de se prever. E, por exemplo, a pandemia não foi prevista, e a pandemia mudou tudo, né? Ninguém previa câmbio a R$6, por exemplo. Então, claro, não vamos trabalhar com outlier de novo, né, que é um ponto fora da curva, que foi a pandemia. Então, sem novos outliers, grandes outliers aí, a gente tende talvez a ter um câmbio um pouquinho mais fraco aí no início do próximo ano. Tá certo. Lembro, então, a quem está nos assistindo, que todas essas oscilações do câmbio, esse comportamento, a gente, Safras de Mercado, acompanha isso em tempo real. A gente tem esses gráficos, essas informações sobre o câmbio, análise, e também sobre o impacto sobre as principais culturas. E para isso, você precisa acompanhar lá no nosso site, pedir uma demonstração gratuita da nossa plataforma Safras, você vai conhecer um produto realmente diferente e que garante as indicações, sinalizações do mercado, tem todo tipo de informação de safras, análise, notícia, gráficos e tabelas, tudo você acompanha lá em tempo real. Luiz, dando continuidade aqui, o pessoal vai mandando as suas perguntas. A gente tem uma pergunta ali da região de Jataí, Goiás. O Franz Prados pergunta, falando da safra 2021-2022, em Jataí, Goiás, os preços estão rodando na casa de R$104 a saca de 60 quilos. Seria interessante o produtor já travar seus custos? A resposta é sim, mas a gente tem algumas ressalvas com relação a isso, né? Vamos lá, de novo. Esse preço de 104, 105 é um preço remunerador em Goiás. Não tenha dúvida disso, né? Então, se fechar custos hoje faz muito sentido para 2021. Então, não é vender futuro só, é realmente vender fechando custo, que é basicamente fazer um barter, né? Então isso faz sentido, eu acho que já dá para fazer e a gente já está vendo movimentos nesse sentido, só que o produtor tem que ter na cabeça que 2022 está muito longe ainda, a gente não consegue
fazer uma previsão com exatidão aí para dólar, para produção, para, enfim, são N fatores que vão influenciar também os preços em 2022. Então, mas eu entendo que, independente de onde esses fatores vão estar em 2022, já faz sentido para mim fechar custo, né, fazer um barter aí, fechar já uma venda futura com uma troca de insumos, porque isso aí tu garante, tu não fica aberto em nenhuma ponta e tu já está garantindo uma troca justa, digamos assim, pelo teu produto, já está garantindo uma rentabilidade mínima também, já está fechando esse custo. Então, para mim faz sentido. Esse preço de 104, certamente em Jataí, ele nunca viu antecipadamente para fechar custo, então é um indicador de que é uma oportunidade sim, e eu acho que o produtor goiano aí pode aproveitar esse momento também para começar a fechar esses custos aí, mesmo que a safra 2022 esteja muito longe ainda, eu acho que o momento é favorável para isso. Falar um pouco do mercado internacional, Luiz. Bom, a gente notou que o primeiro semestre, principalmente, a demanda chinesa teve voltado ao mercado brasileiro e agora, nesse segundo semestre, gradualmente as compras chinesas vão se deslocando ao mercado norte-americano. O USDA todo dia praticamente vem anunciando uma venda nova para os Estados Unidos. Eu gostaria que tu falasse para nós se isso é uma tendência, quanto isso deve impactar a partir de agora nas exportações brasileiras, se a gente vai perder ritmo, se ainda vai ter o fator China determinando essa sustentação dos preços internos. Essa migração da demanda, né, chinesa para os portos americanos já era esperado, né? A gente vem falando aí há um bom tempo para os nossos clientes que a partir da virada do ano a virada do semestre, desculpa, a gente ia começar a perceber realmente a demanda chinesa pela soja brasileira diminuindo e pela soja americana aumentando. E não só pela questão do acordo, né, comercial que foi assinado em janeiro e que ainda talvez ainda há o espaço aí para a gente ver a China honrando esse acordo, embora ela esteja um pouco distante ainda. Não só por isso, mas também porque a gente não ia mais ter soja, a gente não tem mais soja para vender para a China. Né? A gente já exportou quase tudo aí que a gente podia, deve ter mais uns 3 milhões aí para exportar, talvez, no máximo, até o final do ano. E a gente não tem mais soja para exportar para a China. Então é natural que a China migre a partir do segundo semestre, até por uma questão estratégica de entrada de safra brasileira, centraliza as compras aqui, entrada de safra americana a partir de agora de setembro, centraliza as compras lá, o mercado voltando a uma normalidade, né, que seria sem a guerra comercial, que embora ela continue, a gente está mais ou menos parecido com o ambiente sem guerra comercial, né, que foi aquela distorção que a gente teve em 2018, por exemplo, que no segundo semestre a China comprou tudo do Brasil e não comprou nada dos Estados Unidos. Isso não podia se repetir, a gente não tem mais soja para isso. Então o mercado voltando à normalidade é isso, é a demanda chinesa migrando para lá, a partir de agora. A gente vai ver, principalmente agora a partir da entrada da safra e início da colheita americana, os anúncios aumentando, a tendência é essa, os volumes envolvidos nas vendas de soja americana para a China aumentando, e deve continuar assim até a entrada da próxima safra brasileira, não tem como ser muito diferente. Então, é um fator de sustentação para Chicago, mas para o mercado interno, naturalmente, não. Mas como a gente já vendeu demais para a China, praticamente tudo que a gente podia, e tem pouquíssima soja disponível, hoje a questão de mercado interno, basicamente, é falta de oferta que segura preço. Né? Não é nem mais o câmbio que está ajudando. Inclusive, a gente está com preço recorde hoje e o câmbio está caindo, vem caindo nos últimos dias. Né? Então, daqui para frente, até a entrada da próxima safra, dentro do Brasil, o que vai segurar preço, ou que vai impedir que o preço caia muito, digamos assim, é a falta de oferta. Isso para a safra disponível. E aí, para Chicago, como eu falei, há um fator de sustentação, sim. Né? A gente ver a continuidade dessas vendas deve trazer um suporte para Chicago, mas Chicago vai responder a outros fatores também. Né? A questão da safra americana agora entrando, o tamanho dessa safra, que é a grande dúvida nesse momento aí para o mercado. Até por isso que o mercado vem subindo nos últimos dias aí, inclusive ultrapassando os 9,50, que fazia muito tempo aí que não ultrapassava, é a questão de produção. É mercado especulando com o clima nos Estados Unidos, que o agosto não foi um mês positivo para clima, né? A gente lembra que teve problemas lá em Iowa, aquela tempestade bem atípica, né? Só com ventos lá que deitou várias lavouras de soja e milho. A gente teve o furacão agora no final do mês, que também atingiu não exatamente todo o meio oeste, mas atingiu o sudeste, alguns estados ali importantes também do cinturão produtor. E recentemente temperaturas altas e um clima um pouco seco também em algumas partes do centro-oeste.
do meio oeste. Então, o mercado está especulando em cima disso, né? O mercado especula que aquela safra de 120, né, que o USDA falou em agosto, no relatório dele, ela não vai mais existir. Essa safra aí, o mercado já entendeu que não vai ser esse tamanho de safra porque tem perdas. Agora, o tamanho dessas perdas a gente não sabe ainda, né? Então, o relatório agora, semana que vem, no dia 11, deve trazer uma redução de safra natural, não tem por que não trazer, só que a grande dúvida é o quão grande vai ser essa redução. A ProFarmer, né, não sei se vocês lembram, né, agora em agosto fez aquele Crop Tour, que é um tour importante pelas lavouras americanas. A ProFarmer é como se fosse a ProSoja nos Estados Unidos, é uma entidade muito importante, né, e fez esse tour aí, verificando as condições das lavouras aí em loco, e estimou uma safra de 118,5, né? Então é provável que o USA traga uma safra ou desse tamanho ou menor que isso, né? Porque depois do Crop Tour a gente ainda teve alguns probleminhas, né? O furacão foi depois, por exemplo. Então o momento é de especulação, o mercado está sustentado, mas daqui a pouco, se o USA não trouxer um corte tão grande na safra americana, o mercado pode perder terreno, e uma safra de 117, 118 é uma safra grande ainda, lembrando. E a gente não pode esquecer que a gente está também plantando uma grande área no Brasil, uma área grande na Argentina, e se o clima ajudar a gente vai colher uma grande safra, e aí 3 grandes safras de Estados Unidos, Brasil e Argentina é um fator aí, são um fator que naturalmente impede o mercado de ganhar mais terreno, de ganhar mais força. Mas o momento é positivo para Chicago, inclusive o produtor aí que mexe com Chicago, consegue travar alguma coisa, pode aproveitar esse momento, né, que faz muito tempo que a gente não vê Chicago no patamar que está hoje, mas lembrando que o mercado pode continuar subindo se a safra americana não vier tão boa aí quanto se espera. Tá certo, Luiz. Destacando aqui a audiência do Daniel Popov, do Canal Rural, que mandou um abraço para nós, um abraço também para o Daniel, e com essa lembrança a gente celebra essa parceria de alguns anos já com o Canal Rural, Safras Mercado, providenciando e as cotações do mercado físico brasileiro, sempre Canal Rural, e tendo esse contato com eles, nossos analistas sempre à disposição, essa parceria que vai durando já faz mais de 20 anos. Bom, em relação ainda ao relatório do Departamento de Agricultura, Luiz Fernando, acho que nesse relatório, as atenções, claro, o foco vai ser essa estimativa de produção dos Estados Unidos. Tem mais algum ponto que tu gostaria de destacar que merece atenção nesse relatório que vai ser divulgado na sexta que vem? Tem sim, tem sim. Um ponto importante do relatório sempre também é o estoque americano, né? Estoque americano de passagem dessa temporada não deve sofrer grandes mudanças, mas para o ano que vem, sim, né? A gente tem uma exportação, tem uma tendência de uso de aumentar a exportação americana para o ano que vem, até porque nesse ano a gente teve registros, e o ano comercial deles está acabando agora em agosto, acabou em agosto, na verdade, e a gente teve registros de 47 milhões de exportação. Só que, na verdade, o que vai ser embarcado não é 47, é em torno de 45, 44,5 e 45. Então já tem 2,5 milhões aí que a gente vai ter que jogar para a próxima safra. Isso vai pesar no estoque final lá, ou na exportação americana da próxima temporada. Então isso já traz alguma mudança, né? E além disso, essa tendência aí também da China aumentar suas compras no ano que vem, e aí com esse ritmo bom que a gente está vendo aí nas últimas semanas, nos últimos meses, também abre-se espaço para o USDA aumentar um pouquinho mais a expectativa de exportação, o que naturalmente, exportação maior com uma safra menor, vai ter corte no estoque, e aí a dúvida do mercado é realmente o tamanho desse corte também nos estoques. Então, se estoques vierem abaixo de 10 milhões, eu acho que vai ser um indicativo bem importante para o mercado. Hoje a gente está falando de estoques de 16 milhões, se vier abaixo de 10, é um estoque, digamos, apertado frente ao que a gente vinha vendo nos últimos 2 anos, e aí o mercado pode sim ganhar força. Então eu diria até que não é só a produção que é realmente importante nesse relatório, e eu colocaria do lado a questão dos estoques, que eles sim devem chamar mais atenção até do que a produção, e aí alguma surpresa por parte do USDA aí pode dar força para o mercado. Tá certo. Bom, o Daniel do Canal Rural, o Daniel Popov, ele não mandou só um abraço, mandou uma pergunta também agora, não é só a parte boa. Agora ele vai te apertar aqui. Muitos produtores eles já estão perguntando sobre 2021, se há chance de bons preços. Qual é a tua opinião, Luiz Fernando? Os preços vão continuar nesse ritmo
nessa escalada aí para 2021 também? Qual é o cenário? Bom, vamos lá. A questão cambial vai ser fundamental, como eu já comentei aqui, né? Mas trabalhando com uma ideia de câmbio um pouquinho mais fraco e com uma safra cheia no Brasil, vamos lá, com esses dois fatores aí, o primeiro semestre eu acho que não vai ser de preços muito bons, ou seja, os preços não tão bons quanto a gente está vendo hoje ou viu no primeiro semestre de 2020. Tá? Eu acho que a tendência é um recuo de preço aí, não que vá trabalhar abaixo de 100, acho até difícil trabalhar abaixo de 100, mas com câmbio a 5, Chicago a uns 9,50, não fugindo muito disso, a gente deve ter sim preços um pouco menores na entrada dessa safra do que a gente viu na safra passada, isso trabalhando de novo uma produção brasileira cheia. Agora, se nós tivermos problemas na produção brasileira ou na produção argentina, se a gente tiver laninha, se existir uma quebra aqui no sul, uma quebra grande aí na Argentina, aí o cenário pode ser outro. A gente pode ter um início de safra com preços elevados. De novo, é difícil apostar nos mesmos preços que a gente está vendo hoje, por exemplo, porque esses preços são muito atípicos. Então, voltando para uma normalidade, são preços ainda bastante elevados, acima de R$100, remuneradores também, mas para o primeiro semestre eu não apostaria em preços tão altos como a gente está vendo hoje. Tá? E para o segundo semestre vai entrar outros fatores, né? Safra americana, questão cambial ainda importante, e aí a questão pode mudar. Mas eu acho que para o primeiro semestre, entrada de safra, a gente aposta hoje em preços um pouco mais fracos que a gente vê hoje, mas não quer dizer que não são preços bons, né? Lembrando, são preços muito bons, acima de R$100 em praticamente todo o país. Então, os preços devem continuar remuneradores. E eu diria que, de uma forma geral, dá para dizer hoje que existe uma tendência de uma rentabilidade um pouco menor na próxima safra, mas lembrando que a gente teve uma rentabilidade muito grande nessa safra. Então, eu vejo o panorama positivo ainda para o produtor brasileiro. Ele vai continuar com uma rentabilidade boa aí no ano que vem. A China vai continuar comprando nossa soja, embora tenda a comprar um pouco mais soja americana, mas a gente não deve ver grandes problemas aí para os preços brasileiros aí na próxima safra. Bom, Luiz, para o produtor, claro, o quadro é excelente, preços elevados, uma rentabilidade boa, mas o mercado vem mostrando uma oferta bem restrita e muita dificuldade por parte da indústria. Eu queria que tu falasse aí quais são as alternativas para a indústria, a possibilidade de importação, que parece que já é uma realidade, de onde deve vir esse produto. E também, aproveitando que a gente já está falando desse quadro da balança comercial, eu queria que tu atualizasse aí o pessoal que está nos assistindo nesse momento sobre as previsões de exportação que Safras tem nas próximas para essa temporada, para esse ano de 2020 e também para 2021. Tá, vamos lá. Com relação à indústria, realmente o quadro é bem difícil aí para o resto do ano, né? Até mesmo para janeiro. A gente tem, como a gente já falou, pouquíssima soja disponível. A maior parte longe aí foi exportada. E a soja, o restante da soja aí, que ainda está no Brasil, né, na mão da trade ou da indústria, ela está sendo disputada. E principalmente a indústria aí com necessidade maior, porque ela tem seus compromissos, ela tem que esmagar, ela tem que entregar farelo, ela tem que entregar óleo. Enfim, a gente tem uma demanda importante aí por ração, enfim, toda a questão também envolvendo biodiesel, a gente tem uma demanda aí para o resto do ano que tem que ser atendida, e isso vem do esmagamento de soja, né? Então, a indústria está brigando por essa soja, os preços estão nesses níveis que estão hoje, porque a indústria está pagando níveis elevados, tem que pagar para levar a soja, não adianta, ou para deixar a soja aqui dentro, né? Então, realmente o quadro para a indústria está complicado, embora a margem de esmagamento e as margens industriais estejam positivas, porque a gente tem realmente também um farelo com preços elevados, o óleo com preço elevado, também em cima da escassez de insumo. Então está valendo a pena para ele esmagar ainda, né? Salvo exceções pontuais aí. E as alternativas que ela está encontrando, né? Ela está em alguns lugares de fronteira, por exemplo, ela está trazendo soja do Paraguai para esmagar, né? O Paraguai vai ser o grande fornecedor de soja importada para o Brasil esse ano. A gente deve importar aí no ano praticamente 1 milhão de toneladas, talvez um pouquinho menos. E outra alternativa que a indústria está buscando já também é a questão do washout, né? Que é uma recompra de contratos que inicialmente era para exportação. Tu recompra ele pagando um prêmio, pagando um diferencial, um bônus aí, né, para recomprar, ou uma multa, digamos assim.
para deixar essa soja no mercado interno. Então isso também já está acontecendo em alguns lugares, também ainda são negócios pontuais, mas está acontecendo, pode aumentar esse volume de negócio daqui para frente, porque realmente a gente não tem quase nada de soja para o resto do ano e a indústria precisa esmagar, então vai importar de um lado, vai fazer o washout de outro, pode até mesmo, dependendo aí, se sair a TEC, por exemplo, dos 8% aí para a soja de fora do Mercosul, pode fechar uma conta de trazer dos Estados Unidos. Acho difícil, mas pode ser que feche a conta, dependendo das condições do mercado. E também, daqui a pouco, trazer uma soja da Argentina aí, que embora tenha problemas lá, né, tanto econômicos quanto o produtor não quer vender a soja na Argentina porque quer ficar com aquela soja que vale dólar na mão, né? A gente sabe os problemas que a gente tem com o câmbio lá. Acho que dependendo do volume de negócio aí, a indústria pode conseguir algum volume lá na Argentina, trazer também via Paranaguá, via Rio Grande aí para algum ponto específico e aí garantir o abastecimento até o final do ano. Mas realmente o quadro aí é bem complicado para a indústria e ela vai ter que buscar essas alternativas aí nos próximos meses. Certo. Sobre as exportações, quais são os números de safras? Verdade. As exportações, a gente está ainda, Dylan, com um número de 81 milhões para essa temporada. Mas dá para adiantar, esse número vai ser superado. A gente vai, inclusive, na próxima semana, lançar a nossa atualização do quadro de oferta e demanda. E dá para falar aí em pelo menos 82 milhões de toneladas para exportação, no mínimo isso, né? 82,5. Porque realmente a gente percebe que a exportação ainda está forte, ainda superou a expectativa, mesmo depois da virada do semestre. E realmente a gente vai exportar tudo que é possível. E para a próxima temporada, a gente deve exportar também algo em torno de 82, 83 milhões, né? Não tem como subir muito mais que isso, porque a gente deve perder uma parcela para a China, que os Estados Unidos deve ganhar de volta, né? Não muito grande, mas um pouco sim. Só que do outro lado a gente deve ter um aumento aí de compras de outros países, como a gente teve também nesse ano, pela questão do câmbio desvalorizado, né? A câmbio acima de 5, aí, como eu falei, a tendência é a gente trabalhar com câmbio em torno de 5, é um câmbio desvalorizado ainda, então isso vai facilitar, vai incentivar aí a compra, o aumento de compras aí também de outros países. A gente destaca a Europa aí como o segundo grande comprador de soja brasileira, a União Europeia. Então as compras também da União Europeia devem continuar aumentando no que vem, nos levando aí a uma exportação de 83 milhões, que é a nossa previsão atual. Tá certo. Bom, como o Luiz já antecipou, semana que vem vamos divulgar o nosso quadro de oferta e demanda, e se você precisar desses dados em primeira mão, eu reforço o convite a você visitar o site de Safras, safras.com.br, pedir uma demonstração gratuita e conhecer a plataforma Safras, que é o maior Big Data do agronegócio nacional. Você vai se surpreender. Todos esses números, todas essas avaliações que o Luiz está fazendo aqui, a gente tem isso diariamente, não só para a soja, mas também para outros produtos das principais commodities agrícolas brasileiras. Bom, Luiz, uma outra pergunta aqui do Edson Carlos Stock. Ele ainda tem soja da safra velha. E ele pergunta, com o dólar caindo e se os preços em reais continuarem caindo, se houver uma queda nos preços em reais, mesmo com essa escassez de soja, qual é a dica para ele? Ele vende ou espera mais ainda com essa soja que ele tem na mão? Bom, como eu falei, né? Mesmo com o dólar recuando, obviamente, não vamos trabalhar com uma grande queda do dólar, com o dólar a 4,50, por exemplo, mas no dólar a 5 ainda nas próximas semanas, que eu não acho difícil, mas daqui a pouco pode acontecer. Mesmo acho que com uma queda aí de mais uns 20, 25 centavos, eu acho que preço no Brasil, embora possa ter algum ajuste negativo, vai continuar firme, né? Como eu falei lá no início da nossa conversa, a escassez ela é fundamental agora e ela vai continuar segurando o preço. Não quer dizer que o preço não possa sofrer algum ajuste negativo, mas eu diria que não tem muito espaço para o preço recuar e quanto mais a gente avança para o final do ano, mais escasso fica o produto. Claro, ele tem que ver, o Edson, como é que está a região dele, se a indústria está realmente demandando soja, se está com necessidade, se não tem estoque guardado. Então, cada caso agora é um caso, digamos assim. Cada lugar do Brasil tem uma regionalização de negócios, digamos assim, né? Então, ele tem que dar uma conversada com o pessoal ali da região para ver como é que está a situação da indústria, porque se a indústria não está estocada e ela está com necessidade até o final do ano, ela vai continuar demandando soja na região e naturalmente isso vai segurar o preço.
mas também não espera que o preço vai subir mais 10, 15 reais, acho que não. Tem espaço para continuar subindo, mas a gente já está perto do limite, né? Tanto que a gente já está próximo do final do ano, então não tem muito mais que subir preço, mas eu diria que no sentido de cair, eu acho que não tem espaço para cair muito não, porque a escassez vai continuar ditando esse ritmo, digamos assim, do preço brasileiro, e aí segurando o preço aí, mesmo que dólar recue um pouco mais. O Edson lembra que a região dele é Minas Gerais. Isso muda o quadro ou mantém essa mesma recomendação, Luiz? Não, Minas Gerais tem grandes indústrias lá que sempre estão demandando soja, né? Minas Gerais é um estado que esmaga bastante, tem as Big Four estão lá, e eu acho que vai ter essa demanda. Então, eu acho que... mas é importante, aí, como eu falo, não só a questão do estado, mas da região do estado, é importante ele estar atento aí, porque, como eu falei, cada caso é um caso, mas eu acho que, de uma forma geral, a gente deve continuar com o preço sustentado no Brasil, sim, até pelo menos o final do ano. Tá certo, Luiz. Bom, só para quem não estava com a gente no começo, eu vou passar novamente aqui os dados da estimativa atualizada hoje de safras. A área plantada, Safras Mercado está trabalhando com uma área de 37 milhões 940 mil hectares, um aumento de 1,8% sobre a temporada anterior. Lembrando que o plantio tem início agora em setembro. Com o clima favorável, e ainda levando em conta a produtividade um pouco menor do que na safra anterior, porque a safra anterior teve rendimento bem acima da média, a Safras de Mercado vem trabalhando com uma produção inicialmente de 132 milhões 171 mil toneladas, um aumento de 5,5%. Também divulgamos hoje os números atualizados de comercialização da safra 2019-2020 a 97,9%, contra uma média de 86,3%. E antecipadamente, para a temporada 2020-2021, Safras divulgou um número de 49,3% da safra já negociada antecipadamente, um número bem acima da média, a média é em torno de 21%. A gente vai se encaminhando para o final dessa live, ainda há tempo para a gente conversar, quem tiver alguma pergunta pode mandar no nosso chat, que o Luiz Fernando ainda vai responder, mas eu peço a ele que, Luiz Fernando, que você faça uma recomendação aí para quem está assistindo a live. O que merece atenção do mercado nos próximos dias, nessas próximas semanas? A gente tem o relatório do USA. O que merece atenção no mercado? O que o produtor, o que a indústria tem que ficar atenta nos próximos dias, Luiz Fernando? Bom, com relação a Chicago, Dylan, né, como eu falei, essa questão aí em cima do relatório do USDA vai ser central aí para os próximos dias, próximas semanas. Mesmo após o relatório, o mercado deve demorar um tempo para digerir esses números. E também a questão climática americana, porque a gente ainda não colheu a safra americana, né? É importante dizer isso. Então, os números de setembro do USDA, eles ainda não são definitivos. Então, a gente tem que ainda que cuidar o clima nos Estados Unidos para a colheita, né? Porque se a gente tiver problemas de clima para a colheita, por exemplo, chuvas excessivas, as perdas americanas podem aumentar. E aí o mercado vai continuar com mais fôlego. Então, é importante cuidar o relatório do USDA, a questão climática americana ainda, mas também a questão brasileira, a partir da semana que vem, naturalmente, com o início do plantio. E olhar também para o movimento da demanda chinesa, que não tem muito mais novidade que ter. Assim, é natural que a gente veja a continuidade das compras, não tem como ser muito diferente, mas daqui a pouco alguma questão envolvendo a política ou a questão comercial, Estados Unidos e China, pode aparecer, a gente não sabe, mas tem que cuidar isso também. Isso tudo remete aí à demanda chinesa. Então, esses três fatores aí, né, a produção americana em cima da questão do uso, o clima para a definição da safra e a demanda chinesa devem continuar ditando o ritmo de Chicago. E aí aqui no Brasil a questão climática, obviamente, o início dos trabalhos de plantio também, o ritmo inicial do plantio, isso também vai ser importante. E eu acho que é isso que vai ditar o ritmo aí do mercado. E naturalmente no câmbio, as questões financeiras que sempre mexem com o câmbio. Então vamos ficar de olho aí também questões de daqui para frente até a eleição, questões de pesquisa eleitoral nos Estados Unidos, questões financeiras, a retomada da economia mundial. Então, isso deve continuar também impactando o câmbio e, obviamente, é importante o produtor ficar atento a isso, porque o câmbio continua como um fator importante para ele.
Tá certo, Luiz. Bom, falando em Chicago, nesse momento, perto do fechamento da Bolsa, a posição novembro está cotada a 9,67 uma alta de 0,18%. Se confirmar essa alta, pode ter uma realização de lucros no final, até porque segunda é feriado nos Estados Unidos, tem sempre esse posicionamento de carteiras. Se fechar em alta, serão 10 sessões consecutivas de alta. O câmbio opera com alta de 0,43% nesse momento, a 5.314, vai subindo, mas fechando a semana um pouco abaixo do patamar que iniciou. Esse é o quadro nesse momento no mercado. Eu vou encerrando a live com o Luiz Fernando, agradecendo a presença dele aqui, a presença de todos. Semana que vem eu converso com o Maurício Muruci sobre o mercado do açúcar. As lives que são normalmente às 14 horas, semana que vem a gente vai adiar um pouquinho a live para as 15 horas, porque a gente tem a divulgação do tão falado aqui nessa live, relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Você não precisa esperar até lá para ter informação do mercado. Eu lembro, visite o nosso site, safras.com.br, conheça a nossa plataforma, também veja lá o nosso cronograma de cursos online de Safras e Mercado, peça uma demonstração gratuita da nossa plataforma. Agradeço ao Luiz Fernando, agradeço a todos que estiveram com a gente aqui nessa live e me despeço, espero vocês na próxima sexta-feira falando sobre o mercado do açúcar. Obrigado a todos. Obrigado, Dylan. Um abraço a todos.